Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo sobre os ensinamentos do livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Esse vídeo aqui é a continuação da série de vídeos sobre os ensinamentos do livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Bom, nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar sobre o segundo bardo, ou no caso, o terceiro estágio, que é chamado de Shonid Bardo, que são o momento em que o princípio de consciência do morto vai passar pelas alucinações kármicas. Bom, antes de adentrar no assunto, não devemos supor aqui que todos os mortos vivenciem no estado intermediário os mesmos fenômenos. Na verdade, o livro ele só traz aqui um exemplo, vamos dizer assim, uma sugestão de que todas essas experiências do pós-morte ela descreve em detalhes o que se espera que sejam as visualizações. Até porque as divindades que o livro ele retrata é um livro de origem tibetana, não serão as mesmas divindades em que um cristão ou um muçulmano ele irá visualizar. Então, assim, quando eu procurei colocar o menos possível o nome das divindades para não confundir, e sim para a gente, vamos dizer assim, transcender o nome dessas divindades e, e vamos dizer assim, e absorver apenas o significado, ou seja, o que há por trás de todo esse simbolismo dessas divindades. Então, só para já para deixar ciente. Bom, aqui eu fiz a separação dos estágios, lembrando, pessoal, que na verdade são três bardos. Às vezes eu falo quatro, mas na verdade a separação é essa daqui. O primeiro bardo, ele é chamado de Shikaya Bardo, que é a clara luz primária. O segundo bardo é o Shunid Bardo, que é as alucinações kármicas, que é o que a gente vai ver agora. E o terceiro bardo é o Sidpa Bardo, que é a procura da porta do ventre. O que eu fiz para ficar assim de uma didática melhor foi transformar em estágios, ou seja, eu peguei e simplesmente dividi dessa seguinte forma aqui. O primeiro bardo, que é o Shikaya Bardo, que é a clara luz primária, eu coloquei como primeiro estágio. O segundo estágio eu coloquei Shikaya Bardo, que é a clara luz secundária. O terceiro estágio eu coloquei como Shonid Bardo, que é o das alucinações kármicas. E o quarto estágio, por último, é o terceiro bardo, que é o Shonid Bardo. Então, só para entender que eu dividi o Shikaya Bardo em dois estágios, porque tem a clara luz primária e a clara luz secundária, que a gente já falou no primeiro vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar somente do Shonid Bardo, que é o terceiro estágio, que é a das alucinações. Então, só recapitulando, aqui Shikaya Bardo clara luz primária, segundo estágio Shikaya Bardo clara luz secundária, terceiro estágio Shonid Bardo ilusões kármicas, quarto estágio Sidpa Bardo a porta do ventre. Bom, no segundo bardo, que é o Shonid Bardo, terceiro estágio, aqui a consciência do morto, ela está num estado de consciência de sonho, que é como se fosse o que a gente vivencia hoje aqui encarnado. Quando você sonha, é exatamente essa sensação que ocorre. Aqui também ocorre o estado de experiência da morte, porque aqui o princípio de consciência dele desperta para o fato realmente de que ele está morto. Aqui ele tem a noção de que ele está morto. Então, nos outros estágios anteriores, ainda ele não tem essa noção. E aqui também ocorre o estado da experiência da realidade. Essa experiência da realidade é que tudo que ele vai ver aqui como alucinações kármicas é como se fosse uma realidade para ele.
Bom, o livro fala de algumas religiões acreditarem que há um elemento vital e psíquico sutil que sobrevive à morte do corpo físico. Seja esse elemento vital e psíquico uma entidade permanente ou o próprio eu, como no caso do Atman brahmânico ou no caso da alma cristã, a questão é que esse complexo de atividades psíquicas parece continuar em uma constante mudança, mesmo depois do estado pós-morte. Assim, para essas religiões, elas acreditam que a morte não é um fim absoluto. Na verdade, esse complexo de atividades ele continua mesmo no pós-morte, ou seja, esse complexo de atividades psíquicas. Então, a morte é apenas uma separação entre a psique e o corpo físico. Esse complexo de atividades psíquicas, na verdade, ele entra numa nova vida, enquanto que o corpo, que outrora era ocupado, que é um corpo físico, tendo perdido o seu princípio de animação, ele deteriora-se. Então, a morte, ela desencarna o complexo da alma, do mesmo modo que o nascimento o encarna. Em outras palavras, o autor do livro, ele fala que a morte é apenas uma iniciação numa outra forma de vida, além daquela cujo fim representa. No Bardo Todol, o morto ele é representado retrogredindo passo a passo aos estados cada vez mais baixos de consciência. Cada passo para baixo é precedido de um desfalecimento na inconsciência e provavelmente o que constitui a mentalidade nos níveis inferiores do bardo é algum elemento mental ou composto de elementos mentais que anteriormente foi parte da consciência do morto no plano terreno, ou seja, enquanto ele estava encarnado. Então, esses elementos mentais inferiores são separados dos elementos superiores ou dos mais espiritualmente iluminados. Então, agora, o princípio de consciência do morto ele vai passar por 14 dias em que as ilusões kármicas elas vão ser representadas por divindades pacíficas e iradas. Cada dia vai ser uma divindade específica e cada divindade ela está relacionada a um caminho de sabedoria, ou seja, está relacionada também a um elemento da natureza, ou seja, um elemento que no caso seriam as forças primordiais. No sentido macrocósmico, na verdade, são forças universais que se apresentam para o princípio de consciência do morto. Bom, no primeiro dia, exatamente a força que vai se apresentar é a força primordial, de onde tudo provém, ou seja, é a força do informe, daquilo que não foi formado. É exatamente o corpo de verdade, a semente ou a potencialidade da verdade. Aqui ela surge como uma gloriosa luz azul do Dhyana Buda Varyoshana, que é uma divindade representativa dessa força universal primordial. É o pai e mãe, o manifestador, aquele que, em formas, torna visível o universo da matéria, ou seja, o espalhador de semente, que, como fonte de toda a vida orgânica, nele todas as coisas visíveis e invisíveis têm consumação e absorção. É a causa de todas as causas. Como eu disse, é o Pai universal que dissemina como semente ou sêmen todas as coisas, na sua contraparte, que é a mãe do grande espaço, que é o ventre universal no qual a semente cai, se desenvolve e como os sistemas dos mundos são criados. Aqui o agregado, quando se fala agregado, é o princípio de consciência, é o conhecedor de onde todas essas emanações estão surgindo. Então, o agregado aqui é o agregado da matéria. Essa matéria reduzida ao estado primitivo, ela é a própria luz. Então, do agregado da matéria são produzidos corpos físicos. Do agregado da matéria surgem as criaturas desse mundo, bem como de todos os mundos, nos quais a estupidez animal
é a característica dominante. E no caso do reino humano, é a mente, né? É humanas, que é uma palavra em sânscrito que significa mente. Ou seja, é onde a mente começa a operar como forma dominante. E aqui vamos dizer assim, essa força, ela representa no âmbito dos mundos exatamente a experiência Samsara, que é um termo sânscrito, significa reencarnação ou renascimento na carne. Então aqui é onde tudo começa a ganhar formas. E no caso da experiência humana, é exatamente a matéria física. E no caso, um termo psicológico, é humanas, que é a mente. Só que esse manas aqui, ele é o corpo de desejo. Na verdade, ele é formado bem antes, né? Antes, lá naqueles 7 corpos, onde o ser humano ele possui 7 corpos sutis, o último é um corpo denso, que é o corpo físico, exatamente esse manas ele se encontra ali. Então ele é formado bem antes do ser humano encarnar na matéria, como a gente vai ver depois isso. Bom, aqui quando esse manas, que é esse corpo de desejo, esse corpo de pensamento, que é um dos corpos sutis, mas aqui a gente consegue ver o seu efeito aqui no mundo físico, que é a mente governante, quando essa manas e essa mente governante são transmutados, tornam-se em consciência, em conhecimento correto, ou seja, em sabedoria divina. Brilha na consciência a sabedoria todo impregnante da essência do vazio, ou seja, a sabedoria do nascido do vazio que tudo impregna. Essa força primordial, ela é representada aqui no livro pelo elemento éter, que é o que produz a mente, o conhecedor, e o corpo de desejo do bardo. Bom, a faculdade superior, vamos dizer assim, o nível superior de consciência é exatamente a sabedoria da consciência, ou seja, a consciência celestial do estado de iluminação no ser humano, ou seja, é o estado búdico. Bom, no segundo dia, a divindade pacífica que irá se apresentar, ela representa o princípio da força, ou seja, o agregado do elemento água que brilhará como uma cintilante luz branca e radiante vinda do coração, ou seja, do centro psíquico do coração. Quando fala vinda do coração, significa tudo aquilo que esse ser humano ele cultivou enquanto estava numa experiência humana terrena, tudo aquilo que ele cultivou de sentimentos ou na verdade daquilo de mais sublime do amor é representado por essa força, ou seja, essa força ela se torna uma sabedoria. No entanto, essa força ela tem o seu lado, vamos dizer assim, dual, que seria o agregado inferior, que é exatamente a cólera, que é uma paixão obscurecedora, e o rancor. Então, aqui, tudo que esse ser humano ele também se apegou em termos de rancor, de ressentimentos, também é representado aqui. E aí, o que que acontece? Essa cólera e esse rancor, quando transmutados, seja enquanto ele estava no plano terreno, ou seja agora mesmo no bardo, quando transmutados, tornam-se em sabedoria semelhante ao espelho. Ou seja, aqui é o triunfante da divina mente heróica. E vocês vão ver que esse elemento ele está representando exatamente o elemento água, que tem tudo a ver com as nossas águas interiores, né? As nossas águas profundas, o que carregamos de ressentimentos. Então está representado por essa força. Só que o que, que acontece? Comumente
o princípio de consciência do falecido, ele não reconhece essa força no seu estado mais elevado de consciência. Então, devido à força da cólera, o morto ele sentirá medo e se sentirá aterrorizado pela deslumbrante luz branca e desejará se fugir dela. E aí ele vai para a contraparte dela, que é a, a força é, mesclada ou já direcionada pelo centro psíquico do cérebro, ou seja, é a forma secundária que é a luz de cor fumaça. Aí aqui é só para deixar claro, o próprio livro fala que como esse princípio de consciência, ou seja, o falecido aqui, ele se encontra no mundo das formas, porque ele está no Shoni de Bardo, que é o segundo bardo, ele já possui um corpo astral, ele já tem um corpo sutil. E aí, essas alucinações kármicas, segundo o livro, são alucinações que ele traz de elementos psíquicos da vida anterior que ele possuía enquanto estava encarnado na matéria. Então, as divindades, todas as divindades aqui, elas vão se apresentar em duas linhas, que é a linha nirvânica, que é a linha dessa força, dessa energia em um nível elevado de consciência, que se torna uma sabedoria, e ela vai se apresentar na outra linha, que é a linha Samsara, que é a linha da reencarnação, ou seja, da experiência humana no seu estado inferior. Bom, como podemos ver, aqui o elemento é o elemento água e a consciência é o agregado, ou seja, o princípio, o conhecedor aqui é a própria consciência. Bom, aí no terceiro dia aparece para o princípio de consciência do falecido a força representativa do agregado do elemento terra, que brilhará como uma cintilante luz amarela vinda direto do coração, que é a sabedoria da igualdade. No entanto, na linha Samsara, que é o agregado inferior, essa força produz os principais constituintes sólidos da forma humana e de todas as formas físicas, e também dá lugar à paixão do egoísmo. Só que a paixão do egoísmo, quando ela é transmutada, seja na matéria enquanto estava encarnado, seja agora após o bardo, ela se torna divinamente na sabedoria da igualdade, ou seja, aqui é a força do nascido da gema, o embelezador. E aí, comumente, como acontece, segundo o livro, o princípio de consciência do falecido não reconhece essa sabedoria da igualdade. Então, ele tende a fugir e ir para a contraparte, que é exatamente essa força saída do centro psíquico do cérebro e não mais do centro psíquico do coração, que é a sua forma agora secundária numa luz opaca, uma luz amarelo azulado do mundo humano. Bom, e o elemento aqui é o elemento terra e o agregado aqui é o tato. E aí, só lembrando que eu não trouxe aqui as exortações, mas para cada dia desse tem uma exortação, ou seja, tem uma instrução sendo dada para que o falecido ele reconheça essas forças, tanto no seu estado elevado como no seu estado inferior, reconheça essas forças como sendo forças, emanações da sua própria consciência, ou seja, de onde tudo provém. Bom, e aí, como geralmente, segundo o livro, o que acontece é que o princípio de consciência ele vai é, descendo cada vez mais nos estágios do bardo. Então, o quarto dia, a, a divindade pacífica vai se apresentar representando o princípio da força do elemento fogo, que é o agregado dos sentimentos. Aqui, essa força brilhará como uma luz vermelha vinda do coração.
novamente vinda do coração daquilo que ele tem de mais sublime. Só que o agregado inferior dessa força produz o calor dos seres humanos aqui encarnados, né? Esse calor de afeto, ou seja, aqui dá lugar à paixão do afeto ou da luxúria. No entanto, quando essa força que ela é representada pelo elemento fogo, quando ela é transmutada dentro do ser humano, ela se torna na sabedoria todo discernente, ou seja, é essa sabedoria que permite ao ser humano conhecer cada coisa separadamente e ainda todas as coisas como uma só. É o princípio da força que representa a luz infinita ou incompreensível. É a sabedoria que personifica a vida eterna. Aqui, mais uma vez, o que comumente acontece é que o ser humano, o princípio de consciência do falecido, do morto, ele não reconhece essa força no seu estado, vamos dizer assim, elevado de consciência. E aí, devido a, a essa força saída do centro do cérebro, que é a forma secundária, que são essas paixões, a luxúria e tudo mais, ele tende a ir para essa direção, para essa linha sanguessária, que é representada pela luz vermelha do Preta Louca. Esse Preta Louca é um nome, um termo em sânscrito, que significa mundo do espírito infeliz. Então, nesse momento, devido à influência da intensa afetividade, do apego, ele sente aterrorizado pela essa luz deslumbrante vermelha. E aí ele tende a fugir dela. E aí, aqui, como a gente pôde ver, o elemento é o fogo e o agregado são os sentimentos. Só que é interessante porque aqui a gente já começa a fazer várias associações. Por exemplo, quem tem elementos, quem estuda astrologia, né, tem elementos nos signos de fogo, aí fica imaginando já, pô, então eu tô encarnada aqui, porque provavelmente eu tenho que resolver essa parte dos sentimentos. E aí você começa já a fazer várias associações. É bem interessante. E no quinto dia aparece para ele a luz verde da forma primordial do elemento ar. E aqui o agregado, que é o princípio de consciência, o conhecedor, ele produz o sopro da vida. E a qualidade aqui é a volição, ou seja, é a vontade, é a decisão, assim, no seu sentido mais elevado. E no sentido inferior, que é o agregado inferior, são as paixões, né, no homem são a inveja ou o ciúme. Só que quando essas forças inferiores, no seu estado inferior, são transmutadas, elas se tornam na sabedoria todo realizadora, que fornece perseverança e ação correta nas coisas espirituais. Então aqui trata-se do poder natural da sabedoria do próprio intelecto. Só que esse intelecto aqui é o intelecto já, vamos dizer assim, unido com a consciência superior. Que mais uma vez acontece do princípio de consciência, devido à influência da intensa inveja, é o princípio de consciência do morto ir direto para a contraparte, que é o estado inferior, que é exatamente aqui a força saída do centro psíquico do cérebro, que é uma opaca luz verde do Azura Louca. Esse Azura Louca é um termo em sânscrito que significa um mundo onde a guerra é a paixão predominante da existência. Bom, e como podemos ver aqui, o elemento é o ar e o agregado é o intelecto. Aí, novamente, aqui você começa a fazer associações, né? Elemento ar, ok, pensamentos, né? Quais são os elementos que eu tenho nos signos de ar?
você também começa a fazer esses tipos de associações. Ou seja, o que eu realmente vim aprender aqui, né, nesse mundo das formas. Bom, e aí, sendo desse modo posto em confrontação em vários estágios, ou seja, o princípio de consciência, o complexo de atividade psíquica sendo posto em confrontação em vários estágios, não obstante quão fracas possam ser as relações kármicas da pessoa, ela deve ter feito o reconhecimento num ou no outro desses estágios, pois em qualquer um deles é impossível não ser libertada. Ou seja, se em algum momento ele cultivou, vamos dizer assim, a força representativa daquela sabedoria no seu nível mais elevado, ele vai nessa direção. Contudo, segundo o livro, ele fala o seguinte: contudo, mesmo posta em confrontação dessa maneira tão frequente, a pessoa muito habituada a fortes inclinações e carente de familiarização com a sabedoria, e que ela sinta afeição pura por ela, poderá ser levada para trás pela força das próprias más inclinações, não obstante essas várias inclinações. Ou seja, mesmo que ela tenha cultivado um ou outro, ainda assim, se ela possui outras inclinações, ela pode ser levada, como o texto fala, né, para trás por essas outras inclinações, essas más inclinações. Se o gancho dos raios de luz da graça divina não puder agarrar a pessoa, esta pode ainda vaguear caminho abaixo devido ao fato de deixar-se dominar pelo sentimento de temor e terror das luzes e dos raios. Então continua os dias no bardo, no Shoni de bardo. E aí no sexto dia, todas essas 5 ordens de sabedoria, que são essas 5 forças representantes dos elementos, elas vão se apresentar todas de uma vez só. E, ao mesmo tempo, também vão ser representados, ou seja, vão ser apresentados, na verdade, para o princípio de consciência do falecido, os 6 lokas. Esses 6 lokas é um termo em sânscrito que significa aquilo que é vivenciado, ou seja, são os mundos. Então, todas essas 5 ordens e esses 6 lokas virão brilhar sobre, sobre o princípio de consciência do morto. As 5 ordens, chamadas de luzes da união das 4 sabedorias, vão vir recebê-lo. E aí o livro continua traduzindo a forma como o morto ele é exortado, né? Como continua sendo proferidas as instruções para que ele reconheça essas 5 ordens, essas forças, como sendo emanações da própria consciência dele. Ou seja, aqui o ser humano ele é o único espectador de todas essas imagens, dessas visões alucinatórias. Cada semente de pensamento em seu conteúdo de consciência, ele vai vivendo, revivendo karmicamente. Então, como uma criança que ele fica olhando maravilhado para as figuras que se movem projetadas numa tela. E ele olha para elas não ciente da não realidade de tudo isso que se apresenta para ele. A princípio, essa sequência de visões gloriosas e felizes, nascida das sementes, dos impulsos e das aspirações da sua natureza divina ou superior, a princípio isso espanta ele. E a seguir, à medida que elas se fundem com as visões nascidas dos elementos mentais, que é a mente e pensamento, que corresponde à natureza animal ou inferior, aí é que aterroriza ele. Então ele deseja fugir delas. Porém, infelizmente, como o próprio livro explica o texto, né, essas visões elas são inseparáveis dele e para onde quer que ele queira fugir, elas vão seguir ele caminho abaixo.
Que nota-se que o livro fala das quatro sabedorias e não das cinco, porque são cinco elementos e não são quatro. O éter, que é o primeiro elemento, segundo o livro, fala que ele não se apresenta para a consciência, ou seja, para o princípio de consciência do falecido. Isso porque, segundo o próprio livro, fala que esse princípio de consciência ele ainda não está desenvolvido, ou seja, a consciência celestial, que é a consciência no estado búdico, ainda não foi desenvolvido nos seres humanos, ou seja, na humanidade comum. Então, esse elemento ele não se apresenta, por isso que o texto fala apenas de quatro sabedorias, que são exatamente os quatro elementos: água, terra, fogo e ar, que cada um representa a sabedoria como a gente já viu no início. Bom, para minha surpresa, eu encontrei o Jung como sendo um dos autores dos prefácios. E aí, o Jung, ele fala que essas cinco ordens da sabedoria não são mais do que dados psíquicos. E é exatamente isso que o morto tem que reconhecer. Se é que isso já não ficou tão claro durante a vida, que o seu próprio eu psíquico e o doador de todos os dons são uma só e a mesma coisa. Então, o Jung aqui ele faz, inclusive até ele faz uma classificação, né, das cores bem claro aqui, que foi essa aqui que eu coloquei, mas não muda nada, é a mesma coisa. Ou seja, para o Jung, num plano superior de compreensão, o morto sabe que as formas pensamento reais emanam todas dele mesmo e que os quatro caminhos de luz de sabedoria que aparece diante dele são as irradiações das suas próprias faculdades psíquicas. E aí continua no sétimo dia, todas as cinco ordens da sabedoria, que são aqueles elementos que a gente acabou de falar, vão se apresentar como divindades detentoras do conhecimento, heróis e Darkness. Esses Darkness são representações de várias ordens de seres semelhantes às fadas. Então, aqui são os mesmos elementos, as mesmas forças, só que elas vão se apresentar em formas diferentes para o princípio de consciência do falecido. Bom, pessoal, sobre essas divindades detentoras de conhecimentos, elas, como já foi falado, elas são as representações das mesmas cinco ordens de sabedoria, ou cinco forças primordiais, que agora são representadas de uma forma um pouco horrenda. Inclusive, a contraparte, que são os Darkness, que é representado pela Divina Mãe segurando uma faca e uma caveira cheia de sangue, eu acredito que essa contraparte representa a força destrutiva do universo, ou seja, a força que rompe com a velha forma para que a força primordial, a energia primordial, ela volte à sua origem, ou seja, volte ao uno. Mas o livro também traz uma explicação sobre a caveira, né? Que a caveira ela é uma forma representativa da forma humana e o sangue também é uma representação da forma humana. Então, em certo sentido, significa que a renúncia à vida humana, o abandono do sangue sara, a auto-imolação na cruz do mundo. E também há uma semelhança entre o sangue, que é simbolizado por um líquido vermelho, na caveira que aparece, e o vinho, como o sangue no cálice da comunhão cristã. Então, aqui eu fiz uma forma bem resumida como cada divindade ela vai se apresentar e o que ela significa, né, segundo o texto trazido pelo livro. Então, a sabedoria do espalhador da semente, que é a energia primordial, é o não formado, é o informe, é o vazio, que é representado pelo elemento éter. Aqui é representado, a divindade representa aquele que colhe os frutos kármicos. E eu não sei porquê, mas isso aqui me veio na mente a questão daquela carta do tarô, a morte, né, com a foice, tipo, cortando ali, né,
tirando o que pode ser salvo, ou seja, a cabeça aparece ali, aparece uma mão, aparece um pé, ou seja, a cabeça representa os pensamentos elevados, as mãos representam, por exemplo, as boas atitudes, as boas ações, os pés representam os caminhos e por aí vai. E a sabedoria semelhante ao espelho, que é representante do elemento água, a divindade aqui, detentora de conhecimento, representa a, a permanente, o conhecimento permanente na terra. A sabedoria da igualdade, que é o elemento terra, a divindade detentora de conhecimento representa aqui o poder sobre a duração da vida, ou seja, em certo sentido, nós seres humanos possuímos uma unidade de medida de energia vital aqui na Terra, ou seja, o ser humano, a consciência, ela nasce, ela reencarna, ela nasce em uma forma humana, ela cresce, ela amadurece, ela envelhece e depois ela parte novamente. E aí ela entra nesse ciclo, né, de morte e renascimento. A sabedoria onidiscernente, que é a sabedoria referente ao elemento fogo. A divindade detentora de conhecimento aqui representa o grande símbolo. Esse grande símbolo é o estado de Buda, é o estado de elevação. Bom, a sabedoria toda realizadora, que é do elemento ar, a divindade detentora aqui de conhecimento representa o alto evoluído, ou seja, é aquele ser humano que alcançou o estado nirvânico, né? Ou que está a alcançar o estado nirvânico, ou seja, o estado búdico. E agora, do oitavo ao 14º dia, é que vão se apresentar as divindades iradas, que também nada mais são do que as 5 ordens da sabedoria, agora representadas com formas iradas. Ao todo, são 58 divindades em chama iradas, bebedoras de sangue, as quais nada mais são do que as anteriores divindades pacíficas, só que agora de aspecto transformado, de acordo com o lugar ou o centro psíquico do corpo do bardo do falecido de onde elas procedem. Apesar disso, elas não são semelhantes aquelas primeiras imagens das divindades pacíficas. Aqui, pessoal, o sangue, ele simboliza a existência sanguessárica, ou seja, a reencarnação, o renascimento na carne. O sangue, ele simboliza exatamente a participação na vida, né? Ou seja, aqui fala, né, sobre o nutrido pela vida e bebido pela vida, ou seja, ele participou dessa existência sanguessária. Então, todas as divindades agora são personificações kármicas das próprias propensões nascidas exatamente dessa experiência humana, dele ter se nutrido da vida, dele ter bebido vida. Segundo um dos autores dos prefácios, ele fala o seguinte, que essas divindades são do tipo terrível e faz uma distinção e interpreta as ordens iradas como representantes do chamado poder destrutivo do Senhor Supremo e de suas manifestações menores, embora na verdade Deus nunca destrua, mas recolhe o universo para si. Mas o poder que assim dissolve o mundo sempre ele vai se apresentar de forma terrível para aqueles que estão apegados ao mundo das formas. Eu estava estudando sobre aquela esfera da Cabala que é Binar, que é uma esfera que dá forma à energia primordial. Ela é vista como uma forma destruidora. É a mãe divina, porque a mãe divina sombria, porque tudo aquilo que restringe o poder divino, ou seja, que limita, que coloca a força dentro de uma forma que o encerra, ela é vista como algo destrutivo, ou seja, ela é vista como algo que não é bom. Mas isso é porque a consciência ela
ela ainda não, ou vamos dizer assim, a consciência humana comum, ela não compreendeu ainda. Ou seja, quando essa forma que a princípio encerrou essa força divina que prendeu, que fez com que essa força divina ficasse presa nessa forma, quando essa forma ela se quebra, ela é destruída, e isso também não é visto como uma coisa boa. Então, de qualquer forma, aqui é muita forma, de qualquer jeito, isso às vezes não é interpretado da melhor maneira. E aí, o texto, ele exorta constantemente o moribundo ou o morto a reconhecer nas aparições que ele está vendo como as criações da própria mente governada por Maia, que é o mundo das formas, né? A ilusão das formas, que na verdade velam, né? É, escondem a clara luz do vazio. Então, se assim ele conseguir reconhecer tudo isso como sendo emanações, essas aparições como sendo emanações da própria criação desse centro psíquico, que é essas atividades psíquicas mentais, ele consegue se libertar de todos os estágios do bardo. Ou seja, essas divindades iradas, elas são representantes das forças que agora se apresentam como alucinações, ou seja, como inimigos do morto. Bom, e finalizando, portanto, a obtenção de experiência quando vivo é importante. Aqueles que então reconhecerem a verdadeira natureza do seu próprio ser e assim tiverem alguma experiência, obtêm grande poder durante o bardo dos momentos da morte, quando surge a clara luz que é o princípio primordial de tudo aquilo que vem a existir em formas. Bom, a libertação, ela consiste em reconhecer que não há realidade por trás de qualquer fenômeno do plano do bardo, salvo as ilusões armazenadas na mente da pessoa como acúmulos de experiências do renascimento no corpo físico. Bom, o livro traz de forma bastante resumida a psicologia das visões do bardo. Cada divindade que surge no bardo Todol tem um significado psicológico definido, mas para compreendê-lo é necessário ter em mente que as visões fantasmáticas tidas pelo falecido no estado intermediário não são visões da realidade, não passando de encarnações alucinatórias de formas pensamento nascidas do conteúdo mental do sujeito. Em outras palavras, trata-se de impulsos intelectuais que assumiram forma personificada no estado de sonho do pós-morte. Assim, as divindades pacíficas são formas personificadas dos sentimentos humanos mais sublimes que procedem do centro psíquico do coração. Como tais, são representados como os primeiros a surgirem, uma vez que, psicologicamente falando, os impulsos originários do coração eles precedem os originários do cérebro. Eles se apresentam com um aspecto pacífico para controlar e influenciar o falecido, cujos vínculos com o mundo humano acabam de ser cortados. Ou seja, o falecido deixou parentes, amigos, desejos inacabados, trabalhos inacabados, desejos insatisfeitos, e na maioria dos casos tem o forte desejo de recuperar a oportunidade perdida fornecida pela encarnação humana para a iluminação espiritual. Em todos os impulsos e as aspirações, o karma é que prepondera, e a menos que seja seu desígnio kármico obter libertação nos primeiros estágios, o morto perambulará para baixo nos estágios nos quais os impulsos do coração cedem lugar aos do cérebro. As divindades pacíficas são personificações dos sentimentos
enquanto que as divindades iradas são personificações dos raciocínios e procedem do centro psíquico do cérebro. Todavia, como os impulsos originários do coração podem transformar-se em raciocínios do centro do cérebro, do mesmo modo as divindades iradas nada mais são do que as divindades pacíficas sob o aspecto modificado. Bom, à medida que o intelecto entra em atividade após a cessação dos impulsos sublimes nascidos no coração, o morto ele passa a perceber cada vez mais o estado em que se encontra, com as faculdades sobrenaturais do corpo do bardo, ou seja, esse corpo, como já foi falado, é um corpo astral, um corpo forma pensamento, o corpo de desejo. Ele começa a fazer uso desse corpo de maneira muito semelhante à de um recém-nascido no plano humano. Ao começar a usar as faculdades sensoriais, ele se considera capaz de pensar como poderá vencer este ou aquele estado de existência. Contudo, o karma ainda é o mestre e define as suas limitações. Do mesmo modo que no plano humano os impulsos sentimentais são mais ativos na juventude e com frequência perdem a força na idade madura, quando a razão ela costuma substituir esses impulsos, assim também no plano do pós-morte, conhecido como bardo, as primeiras experiências são mais felizes que as posteriores. Sob outro aspecto, as divindades principais são encarnações de forças divinas universais, com as quais o morto está inseparavelmente relacionado, pois por meio dele, que representa o microcosmo do macrocosmo, essas forças elas penetram, todas elas como impulsos e forças bons ou maus. E aí, mais uma vez, o livro fala que essas aparições são reflexos das próprias formas de pensamento do sujeito. Trata-se simplesmente do conteúdo da consciência visualizado por meio da ação kármica, como aparições fantasmáticas no estado intermediário, insignificâncias imaginárias urdidas em sonhos, mas acredito que sejam tão reais a ponto de fazer com que o princípio de consciência, a alma reencarne novamente. Bom, e aí no 15º dia ocorre a passagem para o terceiro bardo, que é o Sidpa Bardo, no qual o falecido, se não foi previamente libertado, agora ele vai em busca de renascimento. Ou seja, a sua vida passada tornou-se agora obscura, e a do futuro é indicada por certos sinais premonitórios que representam os primeiros movimentos do desejo no sentido da realização. Ou seja, tudo aquilo que sutilmente, de forma muito sutil e etérea, já foi vivenciada, agora é procurada a contraparte física na matéria. Então, o complexo da alma assume a cor do louca no qual ele está destinado a nascer. Essa palavra louca, lembrando que ela é um termo sânscrito que significa aquilo que é vivenciado. Ou seja, aqui o complexo da alma assume a cor do mundo no qual ele está destinado a nascer. O mundo dos humanos é representado pela cor amarela, que simboliza o elemento terra. Bom, nesse estágio final, rumo ao despertar para a vida terrena, ele sabe que não tem um corpo grosseiro de carne e sangue. Então, de maneira premente, deseja possuir um para poder outra vez gozar a vida no mundo terreno. Aqui o falecido então passa do mundo dos sonhos do bardo para o ventre de carne e sangue, saindo dali mais uma vez para o estado de vigília da experiência terrena. Isso é o que se chama reencarnação ou renascimento na carne. Por isso o termo sânscrito é sanguesara, isto é, nascer e nascer de novo, nos mundos do nascimento e morte. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o resumo sobre o Shuni de Bardo, que é as ilusões kármicas, o que cada força primordial ela representa, né? Ou seja, o que está escondido por trás de toda aquela simbologia dos elementos nas divindades pacíficas e iradas. Bom,
É isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.